Ok, nós estamos trabalhando com máquinas virtuais, ok? Um domain controller chamado de VMDC1 e uma máquina chamada Exchange. Nessa máquina Exchange, nós já adiantamos alguns passos. Vou trazer a máquina aqui, a nossa tela maximizada. Você pode verificar que a máquina já está sendo executado o primeiro passo de preparação do ambiente. Eu tenho dentro dessa pasta X 2010 beta1 setup.com, são todos os diretórios de instalação do Exchange Server. O objeto que está sendo utilizado, que é o setup.com/prepare-schema, ele faz com que pode-se dizer, a espinha dorsal do Active Director, né, o esquema do Active Director, seja preparado para receber o Exchange na versão 2010. Esse Exchange ele é um tipo de software que só roda em 64 bits e nós estamos utilizando ele pela primeira vez, gravação de um vídeo, falando sobre este sistema que acaba de sair em menos de 2 semanas. Há menos de 2 semanas ele está para o beta público, né, para que o pessoal, para que todos os analistas, administradores, as pessoas de comunidades consigam fazer a instalação do Exchange Server na versão 2010. O que nós estamos fazendo agora faz parte de um dos comandos para se preparar o sistema. O que nós vamos fazer? Eu vou abrir novamente aqui, enquanto ele faz a preparação do esquema, que é uma preparação extremamente lenta, não no quesito de lentidão de Exchange, mas principalmente por se tratar de uma ferramenta que está fazendo um extensionamento dentro do esquema do Active Director. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou minimizar aqui enquanto ele termina e vamos verificar os comandos que são necessários. Então, reparem que se eu buscar por setup asterisco, ele vai me trazer o setup.com e o setup.ez. Igualmente, ok? Da mesma forma que era feito anteriormente o setup.ez do Exchange Server 2007, agora também temos o setup.com, que também é da mesma forma que o Exchange 2007, um para ambiente visual e outro para ambiente em linha de comando. A diferença está no seguinte: quando digitamos setup.com/help, temos mais algumas outras opções que seriam os Language Packs para instalação, ok? E para remoção do Language Pack. Ou adicionar um Language Pack ou remover, tanto para o EM ou para o próprio Exchange Server. Uma coisa que é bem interessante, o que nós estamos fazendo agora é a preparação de topologia, que é esse aqui, setup.com/prepare topology. O que nós vamos fazer? Eu vou acessar esse recurso para que vocês consigam verificar os comandos que podem ser utilizados no Prepare Topology. Aqui temos o comando Prepare Topology e temos toda a parte de ostentação de comandos. setup.com/prepare-AD, que ainda vamos executar. O Prepare Schema, que é o mais crítico dos comandos, porque literalmente estamos aqui, nessa tela, no Prepare Schema, nós estamos extensionando, ou seja, fazendo a extensão do Active Director, do esquema do Active Director. Reparem que, nesse momento, ele traz o comando setup.com/prepare-schema, ele nos dá seja bem-vindo ao Microsoft na parte de instalação, completa a cópia de arquivos, verifica se os pré-requisitos da organização estão ok, com relação a nível de domínio, domain controllers, global catalogs e todos os recursos necessários, e aí ele começa o extensionamento do esquema, que agora já está a 99%, Extending Active Directory Schema, preparando o esquema para receber o Active Director. Vários são os comandos necessários para essa preparação. E uma das coisas que são bem interessantes é que esta preparação não pode ser feita em ambiente visual. É bem interessante que num ambiente de grandes organizações de Exchange, tanto para Exchange 2000, 2003, Exchange 2007 e até essa nova versão que é o Exchange 2010 Beta 1, você tenha toda essa preparação em documentação. Ou seja, se você vai preparar 5 domínios, se vai preparar a floresta inteira, se você vai preparar domínios em separados dentro dessa floresta, a replicação de cada um desses objetos dentro do Domain Controller tem que ser checada. No nosso ambiente de teste, nós vamos aplicar os comandos que são necessários um seguido ao outro. Porém, no teu ambiente, no ambiente de execução, por gentileza, faça a execução de um comando, verifique a replicação nos Domain Controllers, ok? Cheque Domain Controller por Domain Controller, abrindo o Event Viewer, verificando se houve replicação do objeto de esquema.
Ok? Vamos lá. Então, fora o nosso amigo chamado Prepare Esquema, nós temos mais alguns colegas para se conhecer. Depois do Prepare Esquema, nós temos aqui os comandos que seguem na direção da preparação da topologia. Uma coisa que é bem interessante, este comando aqui, o Prepare Legacy Exchange Permission. Para que é executado o comando chamado Prepare Legacy Exchange Permission? Esse comando ele vai ser executado sempre que nós estamos falando de uma preparação de ambiente onde exista uma coexistência com exchanges da versão 2000 ou com Exchange na versão 2003. Caso você tenha esses dois tipos de Exchange 2000 ou 2003, você obrigatoriamente vai ter a necessidade de executar o comando /prepare legacy exchange permission. Muitas pessoas perguntam, poxa, Rover, mas por que eu não tenho que executar agora a versão Prepare Legacy Exchange Permission para uma preparação de ambiente que tenha o Exchange 2007? Eu respondo, o Exchange 2007 ele trabalha utilizando os Sites and Services, ou seja, a replicação do Active Directory. Já a versão do Exchange 2000 e a versão Exchange 2003, elas utilizam routing groups para se fazer comunicação entre sites. Ou seja, routing groups é muito diferente do que nós temos no Exchange 2007, que é a replicação através de Sites and Services. Por isso que há necessidade de se utilizar o comando Prepare Legacy Exchange Permission. Ao executar este comando, o /prepare legacy exchange permissions, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai criar o routing group necessário para que a infraestrutura do Exchange 2010 ou do Exchange 2007 consiga falar, ok? Transferir e receber mensagens com as organizações de Exchange 2000 e as organizações de Exchange 2003. Então, é de total necessidade que, caso você queira trabalhar em coexistência, você utilize esse recurso. Recurso muito utilizado também para a utilização de public folders. Ok? O comando que nós estamos executando agora, que é esse comando que segue aqui abaixo, o /prepare esquema ou /ps, qualquer uma das duas estruturas podem ser feitas e podem ser colocadas. Ou o comando completo, setup.com /prepare esquema ou setup.com /ps. O que ele vai fazer? Ele vai preparar a Active Directory Schema, ok? Os objetos de instalação, os objetos de configuração do Exchange dentro da espinha dorsal do Active Directory. Esse comando é muito importante. Além de importante, é um comando extremamente, pode-se falar, minucioso. Tem que ser executado, tem que ser checado. No ambiente de teste, ele é bem mais tranquilo, mas no ambiente de vida real, nós temos algumas surpresas que ele pode nos ocasionar. Uma das coisas que são extremamente importantes na execução de um Prepare Esquema ou de qualquer um desses comandos é que, caso você tenha Domain Controllers 2000 e 2003, por favor, né, em qualquer tipo de Domain Controller, melhor dizendo, tenha backup do System State. Caso você esteja trabalhando em ambiente de virtualização como eu, caso você tenha um Hyper-V, vale lembrar também do recurso provido pelo Hyper-V, que é um recurso de snapshot que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Ou seja, eu executei um snapshot antes de começar a preparação do esquema. Poderia muito bem ter executado snapshots durante a preparação. Porém, eu achei melhor executar um único snapshot antes de executar o processo. Após a execução, eu crio outra snapshot e assim eu consigo gravando todos os passos da minha instalação do Exchange. Em caso de um problema, eu consigo voltar, entre aspas, a fita e retornar o meu servidor ao estado atual. Vamos voltar lá na nossa máquina virtual. Ok? Já estamos aqui de novo na nossa máquina virtual. Vocês podem ver que o processo está em 99%, ok? De progressão. Vamos aguardar um momento enquanto o Exchange fornece aí a instalação deste nosso processo. Ok, vamos retornar. Deixa eu maximizar minha máquina virtual e já podemos visualizar que o Prepare Esquema obteve sucesso, completou a cópia dos arquivos, e em seguida completou o cheque de organização e, por final, completou, né, nos trazendo aqui a mensagem de sucesso, a preparação, a extensão do esquema do Active Directory. Então, nesse momento, vamos